Vamos partilhar um pouco a vida e um pouco dessa questão do tema, né? Que é tão interessante, tão bonito e que fala da nossa espiritualidade, fala do nosso ser igreja. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus assumiu a nossa humanidade e fez-se presente no nosso meio. Nós vamos então iniciar justamente lendo o texto onde se encontra este versículo. É o prólogo do Evangelho de São João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a acolheram. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo, ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Eles não foram gerados nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus mesmo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos sua glória, glória que ele tem junto ao Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e clama: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque existia antes de mim, pois de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, foi dada de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deste texto, certamente nós temos uma riqueza de reflexão muito grande, mas eu gostaria de partilhar alguns elementos, pensando a partir do tema, a partir dessa escuta que a palavra nos propõe hoje. Gostaria de partilhar a partir de alguns pontos. Primeiro, por que Deus ele faz a experiência de, sendo o Verbo eterno, se tornar carne e habitar no meio de nós. Depois, pensar nisso é pensar num direcionamento, a quem ele se dirige, né? A quem ele se dirige. E depois, como toda a experiência com Deus e a experiência com a palavra, com os ensinamentos dele, deve produzir na gente frutos, é justamente pensar o que a experiência do Verbo que se fez carne
de saber desta verdade, não só ter uma consciência intelectual disso, mas experimentar isso, tem como consequência na nossa vida o que somos chamados a viver a partir desta experiência. Então, um pouco a nossa partilha, conversa que a gente vai ter aqui, vai nessa direção, né? Eu não sei, tomara que eu não seja cansativo. A gente vai fazer, intercalar também com alguns momentos de música, para que a gente possa não cansar, né? Vocês, muitos aí já vêm de uma madrugada, né? De acordou cedo, é bom, né? De vez em quando acordar cedo para um bom propósito, não é? Muito bem. Então, quando a gente fala que o Verbo se fez carne, uma pergunta que a gente faz é: por que Deus, na sua grandiosidade, Ele toma essa iniciativa de assumir a nossa humanidade? Qual é a motivação? E aí a gente poderia dizer, a primeira coisa é que Deus faz isso por amor, porque Ele é amor. Então, Deus, Ele não faz isso porque nós merecemos, porque somos bonzinhos. A escolha que Ele faz da gente é porque Ele é bom, e porque a sua bondade faz com que Ele deseje exprimir isso, deseja fazer com que nós experimentemos em plenitude esta bondade. Então, assumir a nossa humanidade é uma expressão grandiosa do amor de Deus, aquele mesmo amor que criou, que conduziu o povo durante a história toda da salvação, chega ao ápice, né, dessa manifestação deste amor, justamente quando Ele assume a nossa humanidade, a sua vida, a totalidade da vida de Deus, a sua Páscoa, a passagem no meio de nós, ela é a expressão grandiosa deste amor. Então Ele assume essa nossa humanidade. Depois, esse amor é feito assim, Deus se encarna para poder revelar a face amorosa dele para todos nós. Ele não guarda para si, né, essa possibilidade desse amor, mas Ele deseja revelar esse amor para nós todos. Então é uma forma de que nós experimentemos este amor. Então a ação de Deus de se encarnar, o Verbo que se faz carne, que assume a nossa humanidade, é um modo de Deus revelar a sua face, que é amor. Jesus Cristo é a revelação plena de Deus. Sendo Deus, Ele mostra para nós o jeito de Deus ser, que Deus é amor. E depois Ele faz a ação dele, é para também possibilitar a nós, seres humanos, homens e mulheres, a graça de encontrar com Ele e de fazer com que este encontro dê a nós, a nossa humanidade, a plenitude daquilo que nós somos. Deus assume a nossa humanidade para revelar para nós a beleza do que nós somos. Nós muitas vezes temos uma tendência, e na igreja isso pode ir entrando e voltando, né? Retornando, de uma demonização do humano que nós somos. Tantos discursos que foram feitos e que ainda são, que muitas vezes colocam o ser humano como algo não bom. E aí nós vemos um Deus que assume a nossa humanidade para tantas coisas, mas para revelar para nós a grandeza dos que somos, e para possibilitar a nós a graça de plenificar essa humanidade que nós somos, de encontrar sempre um caminho para que aquilo que somos, humanos que somos, encontre de verdade sentido. Então a experiência com Deus, a experiência de um Deus que vem ao nosso encontro,
E a experiência que nós devemos fazer com Deus, somos chamados a fazer no nosso dia a dia com Deus, ela deve ajudar a cada um de nós a sermos mais humanos, a valorizar o que somos. E com a experiência, com essa experiência, nós somos chamados a ir, a partir da experiência com o Senhor, valorizando mais o que somos, humano que somos, e fazendo com que aquilo que nós somos se aproxime cada vez mais daquilo que Deus deseja. Ele assume a nossa humanidade para também ajudar a gente a assumir a nossa, a sermos homens, mulheres, seres humanos de verdade, que deem sentido de verdade à vida. Depois, nós podemos, queridos, pensar em alguns aspectos da encarnação. Disse antes que um dos fatos, ou aquilo que faz Deus se encarnar, é justamente a experiência de amar. Ele revela-se a nós porque Ele ama. E aí nós podemos dizer, a encarnação, o fazer-se assumir a nossa humanidade, é uma atitude livre de Deus. Ele não faz porque é pressionado, não faz porque nós somos bonzinhos, né? Mas Ele faz porque Ele livremente, pelo amor, Ele assume revelar-se a nós dessa forma. A iniciativa dele é dele. E isso será também a sua atitude na relação conosco. Ele nos amou primeiro. Ele é livre para se revelar e Ele é quem vem ao nosso encontro. É importante a gente ter muito claro isso, porque a experiência nós estamos iniciando, né? Iniciamos no mês passado esse 3º ano vocacional. Aí nós somos chamados a pensar justamente isso. É o Senhor que livremente nos chama, é Ele que se dirige a nós, encarnando-se e no nosso dia a dia chamando a gente para primeiro ter uma vida cheia de sentido, e com uma vida cheia de sentido realizar a ação dele onde nós nos encontramos. Então é uma atitude livre. Deus não só visita o seu povo, mas como nós vimos, Ele se faz carne e habita entre o seu povo. Deus, Ele faz a visita, não só uma visita, né? Porque a visita, geralmente ela chega, fica um instante e vai embora. O texto diz que Ele habita no meio de nós. Mas é interessante a gente lembrar que esta habitação no meio, em um determinado momento e sempre, vai se fazer habitação em nós. Deus habita em nós. E aí nós temos uma imagem interessante que está ligada a esse tema, que é a imagem de Deus que faz a sua tenda no meio da gente. Deus arma a sua tenda no meio da gente. O habitar de Deus é um habitar em tendas. Lembrando um pouco o que acontecia lá no primeiro momento do povo de Deus, para lembrar que Deus, Ele é itinerante e Ele habita a tenda que somos nós. Ele habita o coração de cada um de nós. E nós precisamos ter esta consciência também para a gente poder orientar o nosso jeito de viver o nosso ser igreja. Às vezes a gente chega em determinados lugares, a gente pergunta assim para os jovens, o pessoal lá, como é que está a sua vida? Ah, padre, aqui eu participo, eu sou desse movimento, dessa pastoral. Segunda eu estou nisso, terça eu estou naquilo, quarta eu estou naquilo, quinta eu já estou na outra e vai. Semana toda preenchida, né? Muito bem. Mas é preciso a gente pensar assim, está sobrando tempo para poder viver no dia a dia
esta experiência de Deus que nós fazemos dentro da igreja, a tenda que somos nós está tendo a possibilidade de ser igreja no lugar onde nós nos encontramos, na escola, no trabalho, na nossa casa, com a nossa família, porque muitas vezes a gente pode ser muito templo, né, que parado dentro da igreja estamos, mas é preciso que o nosso ser igreja, o nosso encontrar-se com Jesus se revele lá fora na relação que nós temos para com os nossos irmãos e irmãs. Então nós somos chamados e despertados para lembrar que Deus não somente habita entre nós, mas Ele habita em nós. E habitando em nós, fazendo e armando a sua tenda em nossa vida, em nosso coração, Ele deseja que nós o levemos onde nós nos encontramos. É preciso que a nossa vida seja manifestação dessa experiência que nós fazemos de um Deus que assume a nossa vida e mora em nós, habita em nós. A morte e ressurreição de Jesus nos garante isso, a sua vida, morte e ressurreição. A sua Páscoa faz com que nós experimentemos este ser dele habitando em nós. A opção de Deus vir e estar entre nós, ela é então uma experiência de itinerância, não é de permanência em um determinado lugar, é permanência em nós, mas é uma permanência em nós que é sempre itinerante, que está na experiência que nós fazemos dele no nosso dia a dia. Arma a tenda no meio do seu povo, arma a tenda no coração e na vida de cada um de nós. E aí o apóstolo Paulo, ele vai lembrar para a gente que essa opção que Deus faz de encarnar-se não é uma opção pela metade. Deus não assume a nossa humanidade pela metade, mas Ele, sem deixar de ser Deus, assume integralmente a nossa humanidade. O apóstolo Paulo vai nos lembrar que ele faz a experiência do esvaziar-se, não de deixar de ser Deus, mas o esvaziar-se para preencher-se inteiramente da nossa humanidade. E isso é muito significativo, porque nisso ele nos lembra do valor da nossa humanidade, nos lembra que nós precisamos dar cada vez mais sentido ao humano que somos. E ele faz isso para anunciar o amor que ele tem para conosco, para revelar-se a nós, e ele faz isso para recolocar o que somos, homens e mulheres, seres humanos, no lugar que é nosso, naquele que a Sagrada Escritura nos lembra que foi o ato criador de Deus. Fomos criados para experimentar no nosso ser de criaturas a beleza do amor de Deus em nossas vidas. Por diversos motivos, tantas vezes na história e na nossa história, nós nos distanciamos dessa experiência de amor. E aí o Senhor nos convida a fazer novamente, por sua ação de assumir a nossa humanidade, a fazer o caminho de renovar aquilo que Deus realizou por meio de nós. Depois, queridos irmãos e irmãs, queridos jovens, a gente pensando nessa experiência, a gente vai então depois pensar quais as consequências que a encarnação, que essa ação de Deus de vir a nós, ela tem de verdade nas nossas vidas. Acho que quando a gente ouvia a reflexão de Dom Armando mais cedo, uma das coisas foi dita, assumir de verdade uma postura que não seja
incoerente com aquilo que nós professamos. O texto de hoje nos fala, né, que as nossas armas, que as nossas armas se tornem objeto de trabalho, se tornem coisas que vão fazer bem, né? Que muitas vezes o ódio que toma conta do nosso coração se torne amor de verdade. E aí nós vamos então depois pensar nessas consequências. A gente pode cantar mais uma música para que o pessoal possa retomar um pouquinho o ânimo, né? E não dormir. Pode ser. Vamos. Queria convidar você para ficar em pé. Sabemos que a palavra de Deus, ela diz, né, sobre o senhorio de Jesus, né, que todo joelho se dobre no céu, na terra, nos infernos, e proclame que Jesus Cristo é o Senhor, e acreditamos que Ele é Rei da nossa vida. Olha, fala assim, ó, eu vou fazer uma pergunta para você, e você vai responder se sim ou não. O Senhor é Rei da sua vida, sim ou não? Sim! Que você possa deixar isso realmente acontecer no seu coração. Vamos cantar assim? O Senhor é Rei, o Senhor é meu pastor e Rei. O Senhor é Rei, o Senhor é teu pastor e Rei. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. Mais uma vez, o Senhor está no céu. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. E onde Ele está? Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. E onde Ele está? Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Olha só, todo mundo lá embaixo, tá? Quando eu vacilar, eu não temerei, pois o Senhor está comigo. Quando eu vacilar, eu não temerei, pois o Senhor está comigo. Você está no céu? O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. E onde Ele está? Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Para acabar, está no céu, vocês. Está no céu. Mais uma vez, definitivamente para acabar, vamos lá. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Então, salve de palmas bem forte para Jesus.